nosso terceiro dia da série Não também é resposta de Deus. E com certeza você já tem tido muitas experiências com esse momento de devocional criativo. Se você já faz, né, você deve estar tendo muitas experiências aí nas conversas com Deus em relação a esse assunto. Se você ainda não faz, está começando agora, está se interessando agora, se você está conseguindo acompanhar fazendo, você também já deve estar tendo algumas experiências e eu gostaria muito de saber. Então eu te convido a deixar o seu depoimento aqui nos comentários do vídeo ou mandar lá nos grupos do WhatsApp ou do Telegram. Pode compartilhar também o seu devocional, o resultado do seu devocional criativo, se você quiser. Nas redes sociais é só me marcar com @prismarianomota ou então colocar lá a hashtag Projeto Mente Bíblica, que eu vou ver lá o seu material, vou fazer o comentário. Então, vai lá e me diz aí como é que está sendo essa experiência sobre os nãos de Deus, né, na nossa vida. Os nãos de Deus, assim, conversando com Deus a respeito dos nãos. Hoje nós temos um não bem difícil em relação à voz de Deus e eu quero influenciar o menos possível a sua conversa com Deus, porque os vídeos, né, eu recebo notícias desses vídeos, dessas séries estarem chegando em tantos lugares, em tantas pessoas com realidades tão diferentes umas das outras, que o objetivo do projeto Mente Bíblica é incentivar e estimular essa conversa com Deus. Então, como nós temos um devocional de 4 dias e hoje é o terceiro dia do nosso devocional criativo, então eu vou tentar influenciar o menos possível para que nesses dois últimos dias vocês tenham a experiência particular da conversa com Deus. E esse assunto de hoje é um assunto tão difícil, no sentido de que é um assunto tão delicado de se conversar com Deus, que eu quero te convidar a estar totalmente entregue a essa conversa. Quando você começar a fazer esse devocional, quando você começar a fazer o seu material, separar o seu material, você se disponibilize por completo para que Deus fale a sua vida, para que Deus fale ao seu coração a respeito desse assunto, ou para que Ele trate o não que Ele deu a você, ou para que você seja instrumento para ajudar outras pessoas que receberam esse não a entender essa conversa com Deus. O não de hoje é um não que Deus deu a Marta e Maria, né? No nosso material Deus disse não para Marta e Maria. O texto está lá em João, capítulo 11, verso de 1 a 46. Então a gente já vai usar esses dois materiais aqui, essas duas figuras lá da sua folha de recorte. Se você não tem, pode solicitar nos grupos que eu envio para você um material de recorte gratuito para que você faça o próprio devocional. Nós vamos utilizar desse material também que eu enviei para vocês, esse texto aqui de João 11, 6, ok? Então nós vamos utilizar aí, João 11, 4, não, é isso mesmo, João 11, 6, tá certo? Que é esse: ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, certo? Vamos usar essas figuras, esse coração aqui e essa flor, essas flores. Vamos usar essa daqui que parece um papel, pedaço de papel, né, rasgado, é uma borda. Vamos usar essa flor aqui, ok? Então vamos usar essa e vamos usar essa fita aqui de coraçãozinho também. Além desse material, hoje nós vamos utilizar, nós vamos usar, como a gente sempre usa, né, cola ou dupla face, a tesoura, né, se você for usar a dupla face para fazer os seus recortes. O meu recorte já chega aqui recortado, mas você pode fazer aí o seu recorte orando, né, ou fazendo como eu faço, separando em envelopes, né,
deixando seu material. Eu vou usar também um adesivo desse, tá? Você encontra esses adesivos em papelaria, em lojinhas. Tem adesivo de coraçãozinho, de pérola, ele não é muito alto, ó. Deixa eu virar de lado aqui para você ver. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ó, ele não é muito alto, então ele faz um relevo no nosso material, mas ele não é muito alto, tá vendo? Então a gente consegue utilizar ele. Quando você for fazer pérola, por exemplo, é bom as pérolazinhas mais achatadinhas, porque fica mais fininho, né? Então eu tenho esses coraçõezinhos. Eu vou usar um desse aqui também, esses coraçõezinhos. Eu vou usar um só. Vou recortar aqui. Recortar esses dois aqui. Certo? Eu vou usar esses dois. Esses dois coraçõezinhos, ou um só, não sei, depois eu vejo. Eu tenho uma fita que veio numa embalagem que eu ganhei de presente de um produto, né? E tem escrito assim, ó: neste presente, um mundo de afeto. Aqui, ó. Neste presente, um mundo de afeto. Eu vou usar essa fita junto com um clipe. Esse clipe é o clipe jumbo, é o clipe grandão. Aqueles clipes grandões. Deixa eu botar aqui do lado de uma caneta para você ver. Ó, a tampa da canetinha aqui, ó. Tá vendo? Pra você ter ideia. Ele é grande, tá bom? Do clipe grandão. Esse meu aqui é colorido, mas você pode ter aquele niquelado normal, ou pode ser um clipe normal mesmo. Mas a gente vai fazer um marcador com ele e com essa fita. Vou usar um pedaço de papel também. Eu tenho um papel preto aqui. Eu vou cortar um pedaço de papel preto do tamanho da altura da minha Bíblia. A largura fica a critério, ao seu critério. Vai ser um marcador, então eu vou usar mais ou menos aqui da largura de uma coluna aqui da minha Bíblia, tá? Dessa parte aqui. Deixa eu chegar para cá. Eu tenho aqui a divisória, tá? Mas eu tenho aqui uma coluna aqui. Então, eu vou usar mais ou menos esse tamanho aqui. Vou cortar, então. E esse assunto de João 1, de 1 a 46, como eu falei, é um assunto delicado. Porque é quando Marta e Maria mandam para Jesus a notícia de que João está muito doente, de que Lázaro está muito doente. Está muito doente. E elas mandam a notícia para que Jesus venha logo, porque elas sabem que se Jesus chegar perto de João, Lázaro ficará curado. Cismei com João, né, gente? É porque o texto está em João, tá? Mas ele vai chegar perto de Lázaro, Lázaro vai ficar curado. E aí, a gente fica pensando assim, Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. A essa altura, no início do capítulo 11 de João, o texto diz já relata que essa Maria, que manda chamar Jesus, era aquela que lavou os pés de Jesus com um bálsamo. Então já havia uma grande intimidade entre eles, uma grande aproximação entre eles, e eles já eram muito amigos, já tinha se passado muito tempo. Não foi no início da relação, da amizade deles ali que aparece. Não, já tinha se passado muito tempo. E aí, elas tinham uma aproximação de Jesus que toda vez que Jesus passava por aquela cidade, Jesus ficava na casa deles também. Então eles tinham uma amizade muito, muito profunda um com os outros, né, ali com Jesus. E a gente imagina que alguém que é amigo, quando sabe que tem uma notícia trágica, alguma coisa, alguma dificuldade, a gente imagina que esse amigo vem correndo, que esse amigo vem depressa. Então ele não perde tempo, ele vem depressa socorrer o outro amigo, né? Mas algumas vezes os amigos não podem ir, os amigos não conseguem chegar lá.
E Jesus, naquele momento, era um tipo de amigo assim. Jesus não podia chegar lá. E eu fico pensando assim, Jesus já curou, a essa altura, Jesus já tinha curado pessoas só pela palavra dele. Ele não precisava nem chegar lá perto, né, para poder curar a pessoa. Ele curava só de falar. Então, se Jesus desse uma ordem ali, Lázaro ficaria bem lá. Só que Jesus, ele desenvolve toda a história conhecendo todos os propósitos. A gente tem estudado isso aqui nessa série, de que Deus, ele vê muito além daquilo que a gente consegue imaginar, muito além do que a gente consegue supor. E ele já sabia exatamente aquilo que ia acontecer e por que precisava. Tanto que Jesus diz para os seus discípulos que não é para a morte que aquilo ia acontecer. Então, eu quero que você comece o seu momento aí, recortando o seu material ou preparando o seu material, que você comece conversando com Deus sobre essa amizade. Até que ponto a amizade de Jesus é tão sólida com você, ou a sua amizade é tão sólida com Jesus, que você é capaz de compreender que o momento em que ele não faz na hora aquilo que você precisa, ou que ele não te socorre na hora que você precisa, você é capaz de ainda assim amá-lo, adorá-lo, entender que os planos dele acontecem no tempo certo. Então, eu gostaria de que você conversasse, como eu vou conversar com Deus aqui agora, em particular, que falasse com Deus, Deus, me ajuda a ter uma amizade tão sólida contigo que eu não tenha dúvidas que se o Senhor não me socorrer naquele momento que eu suplicar, que é porque o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Que a minha ansiedade, o meu desespero, a minha pressa não me faça achar que o Senhor tem obrigações de me atender na hora em que eu exijo, na hora em que eu preciso, mas que eu confie no Senhor plenamente, em todo o tempo. Que o Senhor me ajude a confiar. Você sabe que nós temos algumas atitudes com Deus que inverte o nosso papel na relação com Deus. E uma das atitudes é a relação em que a gente acha que a gente pode determinar ou obrigar Deus a fazer alguma coisa no nosso tempo. Porque a gente quer muito aquele momento, né? A gente quer muito aquela hora. Eu tenho feito alguns materiais aqui para o projeto Mente Bíblica. Se você ainda não conhece, eu lhe convido a conhecer. Um dos materiais é o material do Pecados Intocáveis, que é um material onde eu falo a respeito de um livro, faço um resumo de um livro que é Pecados Intocáveis, o nome do livro, e ele fala de 15 pecados que são os nossos pecados de estimação, pecados que a gente não considera pecado, que a gente acha que está tudo bem estar entre nós, né? E aí a gente tem aqui, ó, a ingratidão. Esse aqui é o material do Pecados Intocáveis, são 15 estudos, né? 15 folhas de estudos devocionais aqui, roteiro devocional, que vem acompanhado das folhas de recorte, das figuras de recorte para você ir fazendo o seu devocional. E é um devocional assim inteiramente intuitivo, porque você vai lendo o texto. Ele não traz a reflexão pronta, mas ele te leva a fazer uma reflexão, é todo didático ele. Então você consegue ir acompanhando a sequência dos pensamentos, tendo seus próprios pensamentos, como a gente faz aqui nas séries, nos vídeos. E aí a gente tem 15 pecados aqui, né, intocáveis. A gente tem a ingratidão, que às vezes a gente não percebe que a gente tem com Deus, ira. Ervas daninhas da ira também, né? A consequência da ira prolongada, ansiedade e frustração. Inclusive a ansiedade e frustração, um dos textos é esse texto de João 11, aonde Maria, né, fica triste porque diz para Jesus assim, se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido.
Então a ansiedade e a frustração às vezes nos faz não entender as coisas de Deus ou a achar que Deus perdeu o time da hora de fazer alguma coisa, mania de julgar, impaciência e irritabilidade, insatisfação, mundanismo, descontrole, inveja, ciúme, pecados afins, né? Os pecados parecidos com esses. Tem uma folha do E agora, que é uma decisão sua agora, depois de tudo que ouviu. Tem ainda do orgulho, da impiedade, tem mais uma aqui, que é do egoísmo. Então são folhas de resumo que você pode fazer. Ela vai no tamanho A4, você imprime do tamanho e na quantidade que você quiser. Uma folha que eu recomendo fazer estudo em grupo, fazer estudo com homens, fazer estudo com mulheres, fazer estudo com jovens também, né? Para poder entender esses estudos. Então você vai fazendo seu devocional, você monta o seu devocional, criativo ou não, né? O seu devocional com anotações e depois compartilha com outras pessoas. Ele vai com essas 16 folhas, né, na verdade, e com esses mapas e devocionais e com os textos bíblicos, não só mostrando na Bíblia que essas atitudes aqui, esses sentimentos, esses comportamentos são comportamentos pecaminosos que nos afastam e nos impedem na relação com Deus, mas também mostrando como é que a gente se afasta desse tipo de sentimento, desse tipo de pensamento ou de atitude, para que a gente consiga ter comunhão com Deus. Outro material também que eu tenho, que eu fiz lá pelo projeto Mente Bíblica, são os mapas mentais do livro de Esther, da história de Esther. Hoje também tem 15 mapas mentais como esse, e aí são mapas mentais com várias reflexões. Tem as biografias, tem a biografia de Amã, Vashti e Esther. E tem a questão do contexto da realeza no período persa, né, no Império Persa, que é o período do livro de Esther. Tem o resumo dos capítulos, de todos os capítulos de Esther, tem um resumo com o devocional, com o mapa mental, né? Aí não são folhas de devocionais, mas é o mapa mental, todas as informações de pesquisa. Algumas folhas vêm até com o PDF, vem com links para você clicar e ver a pesquisa, saber mais informações a respeito dos assuntos. E tem as 15 folhas de mapas mentais do livro de Esther e tem 15 folhas de recortes também para quem quiser fazer. Então esses são os dois materiais que tem pronto. Além desse, tem o porquê devocional também, porquê, para quê, como, quando, né? Que são o material de devocional com 4 personagens bíblicos que podem ser utilizados para fazer o momento devocional. E tem o material gratuito da série. Então, tem muitos materiais no projeto Mente Bíblica para nos ajudar a ter um relacionamento com Deus tão íntimo que facilite, né, com que a gente entenda a conversa com Deus, as ações de Deus, que a gente conheça Deus. Quanto mais a gente conversar com Deus, quanto mais próximo nós estivermos de Deus através da leitura da Bíblia, conhecendo o Senhor, mais seguros nós vamos nos sentir. Maria e Marta, elas tinham proximidade com Jesus, e isso não impediu que elas, por algum momento, tivessem uma tristeza no coração por Jesus não fazer na hora que elas queriam a solução do problema delas. Mas elas imediatamente foram consoladas e confortadas com palavras de Jesus. Então, naquele momento, quando Jesus chega, ela diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. E Jesus diz assim: olha, ele só dorme. E aí elas já são consoladas pela certeza de que elas terão a vida eterna. Não, nós vamos nos encontrar na vida eterna. Não era disso que Jesus estava falando, mas havia consolo e conforto ainda na palavra de Deus. Então, essa segurança que Jesus nos dá ao conhecermos Ele é uma segurança que vem por conhecermos a palavra de Deus também. Na hora certa e no tempo certo, Deus organiza os nossos pensamentos e o nosso entendimento para que a gente entenda bem aquilo que Ele quer dizer.
E talvez você já tenha pedido a Deus alguma coisa e parece que Deus não resolveu na hora. Sabe, uma das coisas que o material do pecado intocável diz pra gente, ensina pra gente, é que a insatisfação, ela não é pecado até que ela encontre um lugar cativo no nosso coração. Às vezes a gente diz assim, tudo bem, Deus sabe o que faz, mas no nosso coração há uma grande insatisfação ou uma grande frustração por aquilo que a gente imaginava que Jesus ia fazer e ele não fez, por aquilo que a gente imaginava que Deus ia fazer e não fez. Se sentir assim não é problema, não é pecado. O pecado é quando isso encontra um lugar cativo no nosso coração e a gente oculta de Deus. Então a gente diz para Deus, tudo bem, seja feita a sua vontade, mas por dentro a gente está questionando, está dizendo, poxa, bem que podia ser diferente, bem que o Senhor podia ter feito, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, se o Senhor quisesse, ele poderia ter sobrevivido. Então, quando a gente tem esses questionamentos e a gente não faz a Deus, a frustração pode nos levar a um desânimo com Deus tão grande que se torna um abandono e nos faz abandonar a nossa fé. E aí a gente acaba fazendo com que a nossa fé, ou fazendo da nossa fé, algo que não é considerado primordial na nossa vida. Então a gente acaba até se afastando de Deus, se afastando das coisas do Senhor. Orei tanto e ele não me ouviu, né? A gente não fala isso para ele, mas a gente age assim. Eu pedi tanto a Deus, ele sabe que eu estive tanto tempo com ele, clamei tanto a ele, e ele não me ouviu, e ele não fez o que eu queria, não fez o que eu pedi. E aí, a gente fica com essa frustração no coração, e que desânimo que dá, né? Bem, eu quero convidar você a dar fim nisso. O Clipse, toda vez que eu faço marcador de Clipse, ele tem para mim um significado de que é algo que eu não quero esquecer. É algo que eu não quero perder da minha vida. É como se fosse um anexo. Olha, além de toda a fé que eu tenho em Deus, eu quero crer ainda nisso. É algo que eu preciso desenvolver mais. Então, nesse momento, eu te convido a fazer o Clipse, o marcador de Clipse, para que fique registrado que isso é uma fé que nós temos que desenvolver cada vez mais, que é a fé de acreditar que Deus, ele faz tudo exatamente na hora certa. E que por mais que o nosso coração lute para guardar as nossas frustrações, nós temos que lutar por fé, pela fé, para viver acreditando nisso. Deus sempre sabe o que tem de melhor. E aí, quando a gente se contenta com isso, quando a gente realmente faz disso uma verdade, a gente vai ter sempre na memória isso. Olha, Deus sabe exatamente do que vai acontecer. Na questão do Lázaro, se Lázaro morresse e não sobrevivesse, eles nunca iam saber do poder de Deus, né? Nunca iam saber que tinha algo maior para acontecer. E às vezes acontece com a gente. O não de Deus finda uma história e aquela história finda ali mesmo. E a gente não sabe. Talvez a gente ore por alguém, para a cura de alguém, e esse alguém morre. A gente não sabe, a gente se contenta em dizer assim, foi melhor porque descansou, foi melhor porque foi para a glória do Pai, foi melhor porque foi para a casa do Pai, mas a gente não sabe, né, exatamente o que aconteceu ali depois, o que tem ali depois dessa história, né? E aí a gente pode ficar pensando algumas vezes assim, se fulano tivesse aqui. É uma forma de dizer assim, seria melhor se tivesse aqui do que tivesse ido. Seria melhor se Deus tivesse feito diferente daquilo que fez. E toda vez que a gente se remete ao se ele tivesse aqui, se ele ainda estivesse com a gente, estaria fazendo, faria.
a gente está dizendo que há uma continuidade que seria melhor do que a interrupção daquele momento. Então eu te convido a ter um eclipse na sua vida, que diga, e esse eclipse aqui, o meu vai estar com essa mensagem, né, de um presente, neste presente, um mundo de afeto. Eu vou amarrar ele aqui, ó, bem no meio onde não tem a escrita, e vou fazer um laço, só isso. Para que toda vez que eu converse com Deus sobre João, e aí enquanto você vai fazendo o laço, enquanto você vai fazendo o eclipse, você vai conversar com Deus sobre esse não, que ainda tem um porém na sua vida. Sobre esse não que Deus te deu, mas que você de vez em quando se pega dizendo, se fosse assim, se eu tivesse conseguido, sabe? Às vezes tentou passar em alguma prova e não passou e acabou a chance. E aí você fica assim, se eu tivesse passado lá naquela prova, mas Deus sabe o que faz. É uma compensação da sua frustração. Então, nesse momento, eu te convido a orar ao Senhor e pedir para que Ele sonde o seu coração e tire do seu coração toda a frustração que possa ter no seu coração por aquele não que Ele deu, que findou alguma história. Sabe? De repente, se eu tivesse me casado com aquela pessoa, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse feito de outro jeito, e aí você vira e mexe, você se pega pensando nisso. Se a história não tivesse findado daquele jeito que findou, se tivesse continuado, como seria? E você, de repente, na época que findou, você até disse, Deus sabe o que faz, Deus fez o melhor para mim, mas agora o seu coração ainda volta lá e tenta achar uma possibilidade de que se fosse diferente, poderia ser melhor. Pode ser que ele esteja guardando uma pontinha da frustração de Deus não ter resolvido do jeito que você queria. Então esse eclipse de João, ele vai lembrar a gente isso, de que a gente precisa viver um anexo, colocar um anexo nessa fé, capaz de abranger até o não que Deus me dá, de tal forma que eu entenda, aceite e sobreviva a esse não, que a minha fé sobreviva a esse não de Deus. E aí você tem total liberdade de dizer para Deus, Deus, eu não tenho a menor ideia do porquê que o Senhor fez isso. Eu tenho até dificuldade de entender por que o Senhor fez isso comigo, por que o Senhor fez isso nessa história, fez isso com essa pessoa. Eu tenho até dificuldade, mas eu te peço que o Senhor me acrescente fé nesse momento, que o Senhor faça um anexo da fé. De toda a fé que eu tive até aqui para orar, interceder, suplicar, mandar chamar o Senhor, pedir para que o Senhor estivesse aqui comigo, que o Senhor me dê mais essa fé de acreditar, de crer que o Senhor sabe realmente tudo que está fazendo. Então esse eclipse, toda vez que eu uso um eclipse no Bible Journey, no devocional criativo, é esse anexo de fé. Eu ainda tenho uma coisa aqui para resolver. Eu ainda tenho uma coisa aqui que precisa ser acrescentada nesse assunto. Então, eu tenho aqui alguns eclipses, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui alguns eclipses. Ó, esse aqui está em determinado devocional, né? Na verdade, esse dali eu fiz até numa oficina, mas eu tenho alguns eclipses, ó. Não necessariamente é um eclipse, mas é uma prega, né? Aqui que eu fiz. Aqui tem um eclipse, ó. Certo? Deixa eu achar aqui o eclipse. Aqui tem um eclipse também, tá? No devocional daqui de trás. Mas, ó, é um eclipse, tá? Que marca esse momento de pensar assim, Deus, tem alguma coisa aqui que eu preciso acrescentar fé, que eu preciso acrescentar na minha relação contigo.
Então, esse aqui é esse. E eu vou prender ele aqui, nesse papel. Certo? No papel que eu vou fazer o marcador. Ele vai ficar aqui. Ó, assim. Vou pegar esse aqui, que parece um risco, tá? E vou prender ele aqui em cima do clips. Só que eu vou passar a fita aqui. Aí. E aí, enquanto isso, vai orando, pedindo, conversando a Deus, com Deus. Tem uma música que diz: mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que tu tens o melhor para mim, mesmo sem entender. Pai, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Eu sei que os meus pensamentos são mais altos que os teus. E os seus pensamentos são mais altos que os meus. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E às vezes eu não consigo entender. E Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu quero acreditar no Senhor. Eu quero crer no Senhor. Então, ó, eu vou colar esse aqui em cima. Tá certo? Então, colei aqui, ó. Colei esse adesivo aqui em cima do clipe, tá? Ele ficou assim atrás. Esse aqui é que vai entrar na folha. Ele ficou aqui assim. Agora, esse daqui eu vou colar aqui. Então, pondo, tá? Então. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Olha, colei, vou botar aqui. E você vai conversando com Deus. Nós ainda não lemos o texto. Hoje eu não vou ler o texto com você. Eu vou preparar o devocional e você vai ler o texto. Você vai fazer o seu momento de oração. Mas eu quero que você reflita mesmo sobre essa questão, sabe? Porque nesse texto, nesse não de Deus para Marta e Maria, uma das coisas, né, que me chamou a atenção nesse momento, fazendo a devocional aqui para gravar, foi essa questão do quantas vezes a gente tem um não que interrompe a história de Deus, interrompe a nossa história, né, que Deus interrompe a história, acabou, é um não e acabou, como filhos, né, que a gente diz, é não e acabou. E a gente fica remoendo, como filhos mesmo, remoendo aquilo. E acaba entrando no nosso coração uma erva daninha de ira, de revolta, de decepção com Deus. E nós somos levados a acreditar que é uma blasfêmia ir contra Deus, né? No sentido de perguntar para Deus as coisas, falar com Deus. Ir contra Deus é realmente uma afronta a Deus, é uma afronta que não tem perdão, né? É um pecado, precisa de arrependimento. Mas quando você questiona Deus no sentido de ser sincero com Deus, é um amigo, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Fala para mim o que você está fazendo. Ele vai ter prazer de explicar, ou de confortar, ou de consolar.
Eu lembro de Paulo, que Paulo, quando questiona Deus, Deus, eu tenho um problema, me ajuda, faz, por favor, alguma coisa. Deus vira e diz para Paulo assim, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou fazer o que você está pedindo, né? Ele poderia ser um dos nãos de Deus, né? Mas ele é um não tão óbvio e tão singelo que eu preferi dar prioridade a esses nãos que confrontam mesmo a gente a pensar, né, nesses nãos de Deus e entender a nossa relação com Ele como filhos. E às vezes Deus vai dizer para a gente, é não, porque eu estou dizendo que é não. Você não tem que entender, você não tem uma resposta. Eu não tenho uma resposta para você, eu não quero te dar uma resposta, você não vai suportar a resposta. Então Deus diz não. E eu preciso desse anexo na minha vida. Eu preciso desse anexo de pensar, Deus, mesmo quando é um não sem motivo, né? Depois a Maria e Marta tiveram um motivo e glorificaram a Deus, mas e se não tivesse? Se ele simplesmente só não aparecesse para ressuscitar ressuscitar Lázaro, né? Como é que elas ficariam? Como elas se sentiriam ali naquele momento? Então, eu quero refletir com você sobre isso, tá certo? Então aqui, ó, nesse tem o texto. Deus disse não para Maria, para Marta e Maria. Tem o texto aqui, ó. Eu vou colocar o texto bem na pontinha aqui, para fora, tá? Porque ele vai ficar assim. Então vou colar aqui. Botar bem na pontinha. Aqui. Vou colar aqui. Não vou tampar a planta, ó. Vou colar bem aqui. Certo? Eu cortei as pontinhas aqui só um pouquinho, só para fazer uma gracinha na ponta, né? Não ficar tão retinha. Vou pegar esse aqui, ó, adesivinho de coração, e vou colar ele aqui também, só também para fazer um efeitozinho, tá? Deixa eu ver onde. Aqui, ó. Aqui. E aí você vai fazer o seu devocional, você vai colar, colar aqui, ó. Você vai colar e recortar, orar, depois você vai ler o seu texto, certo? Tá aqui. Ó. Aqui tem essa aqui, né, que é o texto. Eu vou colar ela aqui, tá vendo? Deixa eu ver onde eu vou colar. Vou colar ela aqui. Vou colar ela aqui, ó, tá? Ou lá embaixo. Vou colar ela lá embaixo. Deixa eu ver o tamanho aqui da minha folha. Ó. Prendi o clipe, tá? Vai ficar assim, aqui, ó. Prendi o clipe, ó, tá aqui, tá? Posso pôr aqui na ponta, não tem problema, mas eu, na verdade, nem é nessa página, na página de cá, mas só para eu ver o tamanho, a altura aqui, ó. Vou colar essa aqui na ponta. Aqui. Aqui.
E aí depois de você recortar seu material, orar a Deus, pedir a Deus para te ajudar a entender o não dele, né? Principalmente os nãos que não tem uma resposta depois do não, né? Você vai... Aqui passou a cola, ó. Vou tirar aqui e solto. Pronto, ele não cola. Aqui em cima, ó, tá vendo? Nesse papel aqui, eu vou colar os adesivinhos aqui, ó. Vou colar até fora aqui, ó. Os corações aqui. Tá? Colei 2 coraçõezinhos. Eu tenho... Aqui, como meu papel é preto, eu tenho... Eu uso a caneta, a marca corretiva, né? Caneta corretiva, com essa pontinha de caneta para escrever. Aqui, ó, você aperta. Deixa eu apertar em outro, né? Deixa eu apertar em outro papel aqui, para tirar o excesso, ó. Você aperta que ela sai, tá? E aí você consegue escrever. Então, vou escrever aqui, ó. Me ajude a crer, tá? Me ajude a crer. E aí eu vou colocar aqui, ó, os pontinhos branquinhos aqui e vou fazer outras bolinhas aqui, só pra... Tá? Me ajude a crer. Aí, ó, tiro aqui o excesso da pontinha, para não estragar, pronto, tá? Então, no papel preto, ó, você consegue escrever com lick paper, ó, ele não borra, tá vendo? Tem essa caneta corretiva aqui, tá? Fiz aqui. Eu tenho também, além da caneta corretiva, eu tenho a caneta de gel prata, que também ajuda. Então, aqui com a caneta de gel prata, eu vou botar em volta do crer aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui. Ó, do crer. Aqui do ajude. Fazer um contornozinho aqui, ó. Tá? Pronto. Tá lá, ó. Aqui. Certo? Com a caneta prata. E com a caneta branca eu escrevi. Se quiser escrever com a caneta prata também, pode escrever com a caneta prata. Se o seu papel não for o azul, não for o preto, igual o meu, né? For papel branco também, não tem problema. Tá certo? Se for papel de outra cor, eu botei aqui, me ajude a crer, porque é o nosso anexo. Agora, eu vou só tirar aqui, porque eu vou marcar o texto. Tá? Então, esse é o marcador. Tá vendo? É o marcador com o texto. Certo? Nas oficinas que eu faço nas igrejas, a gente vai fazendo e fazendo reflexões enquanto monta. Então, é bem interessante fazer também. Eu faço oficinas em igrejas para, né, atividades, eventos de grupos. A gente vai fazendo um devocional criativo e a pessoa sai ou com marcador, ou com bloco, ou com caderno. Mas a gente vai fazendo as reflexões enquanto vai fazendo e falando do texto, tá certo? Eu vou aqui marcar o texto, então. O texto é de João 11,
João 11, né, de 1 a 46, é um texto grande. Como eu falei, eu não vou ler porque eu quero influenciar o menos possível, mas eu quero fazer algumas marcações aqui com você. Como esse texto ele começa aqui, do 11 até o 46, ele vem até aqui, ó. Deixa eu ver, 44, 45, ó, 46, tá? Até os 46, ele vem até aqui. Então, eu vou fazer... Aqui eu tenho um relevo aqui do de trás, que é uma chavezinha que eu colei. Vou botar pra cima aqui pra não atrapalhar. Pronto. Tá? Vou fazer aqui, eu vou marcar. Eu quero marcar, como é uma página grande, eu vou fazer uma arte diferente, porque esse texto realmente me chama a atenção. Esse texto me chama a atenção por diversas coisas. Primeiro, que Jesus, que Marta e Maria, no problema de maior dificuldade delas, elas mandam chamar Jesus. Elas lembram de Jesus. Segundo, que no momento em que Jesus sabe, Jesus decide voltar, mesmo correndo o risco de ser apedrejado pelas pessoas de novo, as pessoas tentarem matar Jesus e seus discípulos. Os discípulos falam: mestre, a gente vai voltar lá, a gente acabou de ser escorraçado de lá. E Jesus volta. Então Jesus volta por nossa causa quantas vezes forem necessárias, porque Ele nos ama. Jesus vem ao nosso socorro quantas vezes forem necessárias e onde quer que nós estejamos. Então, é um texto que me chama a atenção por isso. É o texto que me chama a atenção também, porque no momento em que Jesus chega, que Jesus diz para os discípulos que tinham que ir lá, porque Lázaro está dormindo, ele diz assim: Lázaro, então se ele dorme, está tudo bem. Se ele dorme, mestre, a gente não precisa ir lá sofrer risco. Às vezes as pessoas vão achar que o seu problema é pequenininho, porque só você sabe o tamanho real desse problema para você. Jesus, ele enxerga o problema como o problema. Ele enxerga a situação como a situação. Ele não minimiza a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele não acha que é bobeira o que a gente sente, ele não acha que é bobeira o que a gente está pensando, o que a gente está passando. Ele não minimiza o problema. Então, quando ele diz: olha, Lázaro dorme, os discípulos dizem assim: se dorme, está tudo bem. O senhor vai lá, vai correr esse risco todo só porque ele está dormindo? Então deixa ele lá. Mas Jesus diz: não, a gente vai voltar porque Lázaro está morto. Então, Jesus, ele sabe exatamente o tamanho do seu problema. Então, nunca ache, nunca pense, nunca deixe ninguém dizer para você que a presença de Deus nas dificuldades, né? Às vezes a gente diz assim: mas tem tanta gente aí pior do que eu e eu fico aqui ocupando Deus. Não. Vá até Deus com o seu problema, porque Ele sabe exatamente que aquele problema é grande para você, ou é pequeno para você, ou é médio para você, mas Ele quer receber o seu problema. Outra coisa que me chama a atenção no texto é a questão de que quando Jesus chega lá, que Marta sabe, está todo mundo chorando na casa, tem muita gente chorando na casa. Jesus pega Marta e Maria e leva elas para fora, para um lugar separado, para sofrer a dor dela, e Jesus chora com elas. Jesus, ele tira a gente do meio da multidão, da correria, para a gente sofrer. Você sabe que quando a gente tem uma dificuldade não curada, não tratada, uma situação não tratada, é no momento do silêncio que a dor aparece. É no momento que a gente está sozinha que o luto aparece, que a dor do luto aparece. É no momento que a gente fica sozinho, né? Que é o momento que o sangue esfria, é que a dor aparece. Então é nesse momento em que Jesus está interessado em ficar junto com você. Né? Quando você está com um movimento, está todo mundo te ajudando, todo mundo te acalentando, todo mundo apoiando, todo mundo socorrendo, Jesus vai estar ali também. Mas é no momento que você está sozinho, que não tem ninguém, que Jesus está lá. No momento que você se sente sozinho, que você se sente abandonado, que você se sente que não tem mais solução, é nesse momento que Jesus está ali com você. Então, esses momentos também tem no texto. Esse texto é um texto
que Deus tem muitas coisas para conversar com você. Se você se sente sozinho, se você tem um grande problema e está todo mundo achando que é um pequeno problema, se você acha que aqui Jesus, que o que você está passando é um problema muito pequenininho para ocupar Deus, esse texto fala a respeito disso, que ele se interessa por você. Se você tem uma dificuldade porque você está orou por alguém, esse alguém faleceu, orou por uma situação, essa situação não teve solução, acabou, findou-se, Deus está ali também resolvendo a sua situação, te dando resposta para isso também, te dando orientação para isso também. E Deus fala, e no final, é claro, me chama a atenção o texto, quando Jesus ressuscita o Lázaro, que as pessoas contam para os fariseus, e os fariseus veem nisso um grande problema, quando Jesus ressuscita o Lázaro. Olha, a gente tem que ter esperança em Cristo, e essa esperança tem que ultrapassar a compreensão humana. Essa esperança não pode ser só no visível. A esperança tem que ser no milagre também. Você pode achar que o problema, a situação que você estava vendo acabou, que não tem jeito, que não tem mais solução. Se o Senhor Jesus tiver milagre para fazer, a nossa esperança precisa continuar firme de que haverá um milagre. A gente não pode findar alguma coisa que Jesus ainda está trabalhando, que ainda está operando. Às vezes a gente vê que está acontecendo um milagre lá e você já põe fim, não, acabou, chega, não tem mais, chega, não tem mais esperança, já acabou, não acabou? Então chega. Não, calma, porque pode ter chegado a um fim realmente, pode ter experimentado a morte realmente, mas pode ser que Deus ainda tenha vida, esperança. É aquele texto, que diz que há esperança para o ferido, ainda que ele tenha sido cortado lá perto da sua raiz, Deus ainda fará brotar. Então, há esperança. Então, nesse texto também tem um não de Deus para aquela situação. A gente sempre diz assim, que Deus diz sim, não e espere. Mas, na verdade, Deus não diz espere não, porque Deus diz pra gente que a gente tem que ter a palavra do sim e do não. O que passa disso é procedência maligna. Então, ele não nos pediria para ter duas respostas e teria com ele mais de duas respostas, ok? Se ele diz pra gente que passou do não e do sim é procedência maligna, ele não tem nada além do não e do sim também. Então Deus diz não, só que muitas vezes ou algumas vezes o não de Deus vai ser um não naquele momento, preparando para um sim. Então Deus me disse não, estou pedindo a Deus há muito tempo e ele me disse não, então é não. Mas em algum momento, no tempo certo de Deus, o sim veio. Sabe por quê? Porque às vezes não tem a ver comigo e com você. Às vezes o que está em jogo, às vezes o que vai prevalecer na resposta de Deus é a própria glória de Deus. Então, para a glória de Deus, ele vai lá e reverte o não dele e dá um lindo sim para aquela situação. Eu preciso estar completamente preparado para a mudança de Deus. Ah, Deus, então o Senhor me disse não e agora o Senhor está me dizendo sim? Sim. Eu te disse não para esse momento, mas eu posso te dizer sim a qualquer momento. Ou seja, não perca a esperança, não perca a fé, não tire os olhos da ação de Deus, porque se Marta e Maria ficassem chorando lá dentro de casa com os outros, ela não veria a glória de Deus lá fora, aquilo que Deus fez.
Então, os que ficaram dentro da casa, diz o texto que quando Jesus chamou lá para fora, toda aquela multidão foi atrás, né? Todas aquelas pessoas foram atrás. Então, eles viram a glória de Deus. Olha, Deus direciona para um novo olhar. Deus direciona para um novo posicionamento. Olha, sai de dentro da casa do luto e vem ver o que eu vou fazer aqui do lado de fora do túmulo, né? O maior milagre aconteceu o maior milagre aconteceu do lado de fora do túmulo, porque as pessoas precisavam crer. Alguns deles não creram, ficaram com medo, amedrontados, achando que Jesus tinha parte com o demônio por fazer aquilo. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa acreditar, a gente precisa crer, a gente precisa estar disponível para Deus, tá? Então, eu estou preparando aqui toda a minha folha com a canetinha, porque eu quero destacar esse texto. Esse texto tem muitas informações, ó, tá? Esse texto tem muitas informações. E aqui, ele acaba aqui, num pedacinho desse aqui. Eu vou fazer do lado de cá, também no 46, aqui, tá? Mas eu não vou pintar. Aqui eu pintei o que não é do texto, né? Em cima do 11 aqui, o finalzinho do 10. E deixei aqui todo pintadinho. Mas aqui eu não vou pintar os outros para cá, tá? Dos outros versículos e o outro capítulo aqui, o 12. Vou deixar assim, mas vou marcar que vem até aqui, ó. E vou pintar aqui. Vou destacar tudo. Porque esse texto é riquíssimo de informação. Certo? Vou passar a canetinha salmão aqui. Agora eu vou passar a canetinha amarela. Ó, passei a canetinha salmão, deixa eu mostrar de perto. Passei a canetinha salmão assim. Agora eu vou passar a canetinha amarela ao contrário, tá? Então, vou passar aqui, ó. Ó. Tá certo? Passei a canetinha amarela ao contrário aqui, tá? Vou passar aqui também. Em todo o texto que eu marquei. E eu vou escrever aqui as considerações o que me chamou a atenção no texto, conforme eu for lendo. Conforme eu fui lendo, né? Você vai ler aí e vai marcar as suas considerações também. Se você não quiser pintar o texto todo assim, você pode pintar do jeito que você quiser, marcar do jeito que você quiser, tá bom? Mas eu vou fazer um Bible Journey mais marcado aqui, mais pintado. Porque eu quero, quando eu passar nessa página, que eu lembre que eu tenha essas impressões todas aí do texto, tá? Ele me chamou muita atenção. Então, quero que ele fique destacadão mesmo, tá certo? Aqui, ó. Ó, fiz aqui o meu, aqui embaixo, ó. O que aconteceu na página de trás? Ela ficou assim, ó, tá? Ficou com a sombra da canetinha, tá bom? Mas eu ainda consigo ler o texto, consigo fazer o Bible de olho ali atrás, tudo direitinho. Aí agora aqui, ó, na parte de baixo aqui, eu vou fazer todo de amarelo aqui também, igual eu fiz em cima. Tá? Ó, passo para um lado de uma cor e depois eu venho com a outra cor e faço no sentido contrário. Vou fazer aqui embaixo. Por que eu não fiz direto? Porque agora vai ficar
Por que eu não fiz direto aqui embaixo já? Porque às vezes sua Bíblia não tem essa parte aqui. Então eu queria que você visse que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Toda e depois eu fiz aqui, preparei tudo direitinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, desse lado. E agora eu vou no sentido contrário da canetinha aqui, ó. Ó. Só fazer riscos. Não aperte a ponta da canetinha. Tá? Aqui, ó. Não aperte a ponta da canetinha para não estragar, danificar a sua canetinha, né? Assim vai gastar a tinta só, né? Mas não vai danificar. Tá certo? Pintei. Agora, esse aqui, ó, o marcador, ele vai entrar aqui, desse lado, tá? O marcador vai entrar desse lado aqui. Ó. Se você quiser, aqui, ó, desse lado, opa. Tá? Entrou aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer aqui essas tiras pro lado de cá, apontando para cá pro texto, tá? Eu vou deixar assim, tem o borda, vou deixar desse jeito mesmo, senão você bota no meio, não tem problema onde você vai botar esse marcador, tá? E eu vou escrever as impressões do lado de cá, ó, tá? Vou escrever do lado de cá. Vou escrever João 11, ó. Vou fazer aqui, ó. Opa, calma aí que essa caneta aqui não vai escrever. Deixa eu achar. Ó, vou fazer com a caneta branca. Aqui. Ó, João 11. João 11. Tá? Aqui. Fiz João 11. E aí eu vou escrever agora. Peraí. Vou escrever aqui agora, ó. Deus se importa. Deus se importa, tá? Vou pegar esse aqui, ó, tá certo? Esse daqui, vou colar aqui, chegar pra cima. Esse daqui, vou colar aqui, ou aqui, ó, vou colar aqui, ó, tá? Vou colar desse lado. Essa florzinha, aqui, chegar pra cá. Essa florzinha aqui, ó, vou colar aqui, tá? Vou tampar a florzinha de baixo ali do coração, aqui, ó. Ou eu vou deixar assim, tá? Colar. E essas flores aqui, eu vou colar assim. Tá? Então, vamos lá. Dupla face. Primeiro coração. Cadê a fita? Ó, primeiro coração, deixa eu ver onde ele vai ficar. Aqui, então eu vou colar, ó, vou colar esse aqui. Que ele fica aqui. Vou tirar a fita. Colar aqui. Aí aqui, ó, tá vendo? Vou colar um pedacinho da fita aqui para prender. Colou, tá? Aqui tem uma tirinha, vou cortar aqui, ó.
Vou colar uma tirinha aqui. Botei, mas não nem precisava. Aqui, vou virar, tá? Pronto. Aqui, ó, Jesus se importa. Vou colar a flor, né, que eu falei aqui. Uma flor. Ó, colher a flor, tá? E agora essa daqui vai entrar aqui, ó, meio pra cima, meio pra baixo, aqui, ó, tá vendo? Vai entrar meio pra cima, meio pra baixo aqui, ó, assim, tá? E vai ficar assim. Vou cortar a fita aqui. Então, ó, aqui, vou colar aqui e vou prender aqui, cadê? Aqui, outro pedacinho aqui. Não esqueça de, enquanto você ir colando, você ir conversando com Deus, tá ok? Esses silêncios que eu faço é conversando com Deus, porque é o meu devocional também, né? Não é só o trabalho de arte. A minha concentração aqui é pensando também no que Deus está falando comigo, no que Deus está tratando comigo também. Então, não esqueça de ir conversando com Deus durante todo o processo artístico também. Tá ok? Tá aqui. Agora a gente vai escrever aqui desse lado. Eu vou escrever. Deixa eu só ver o negócio aqui, aqui. Tinha sobrado uma fita. É aqui, ó. Aqui. Então, aqui. E Deus se importa. E aqui eu vou escrever. Ó, a primeira coisa que eu entendi é que Deus se importa, né? Que tem todos os momentos aqui. Agora eu vou escrever aqui, ó. Deus se importa. Vou escrever. Como aí que tá? Posso crer no não. Posso crer no não. E eu vou fazer aqui, ó. De Deus. Posso crer no não de Deus. Eu não tenho que crer só no sim de Deus. Eu tenho que crer no não dele também. Eu posso crer no não de Deus. Que Deus nos ajude, né? Aqui,
Ai, eu encostei antes de secar. Espera aí. Para destacar as letras. Ah, vou até colar, ó, mais um adesivinho desse aqui. Vou colar aqui, ó. Tá? Só para compor. E eu vou pegar a caneta. Só ver se é essa aqui. Sacaneando. Ó, vou pegar a caneta marca CD, né? E vou fazer contornos aqui, ó, no branquinho do texto, só para poder destacar do lado de cá, ó. Ó. Essa caneta, lembra que ela vai marcar bem atrás, tá? Mas aí, como já tá manchado aqui, provavelmente se eu for fazer alguma... Aqui, ó, deixa eu mostrar. Vai marcar bem atrás. Se eu for fazer alguma... Eu vou até botar para não passar para cá. Vou botar um papel mais grossinho aqui. Deixa eu botar o... Vou colocar o papel aqui para não vazar para as próximas, tá? Mas se eu for fazer um devocional criativo aqui, como ele já tá manchado, eu vou ter que colar, né, um papel por cima, um post-it, alguma coisa assim, tá bom? Ela vai dobrar assim, ó, porque amoleceu, né, por causa da canetinha, mas depois que você fechar a Bíblia, ela vai ficar tranquilinha, tá? Então, vamos passar aqui, ó. Tá? Ó. Tá certo? É lindo, gente, né? É lindo ver, é lindo a arte, é lindo ver Deus conversando, ouvir Deus também. Deus dizendo que se importa com a gente, Deus dizendo que tá com a gente em toda situação, que não tem situação mais ou menos importante para Ele, né? Qualquer situação que a gente levar para Ele, Ele vai se importar. Então, o que é que te incomoda, o que é que te faz mal, o que é que tá te agoniando, pode conversar com Ele. Até aquilo que é em relação a Ele, foi Deus que fez, foi Deus que quis, assim. Eu acreditei que Ele, acredito, né, que Ele sabe de todas as coisas, mas tá tão difícil viver. Eu acredito que Ele sabe de todas as coisas, mas tá tão difícil passar esse luto, né? Eu acredito que ele sabe tudo que está fazendo, mas é tão difícil aceitar essa mudança na minha vida. Eu sei que ele está fazendo alguma coisa, mas eu não quero mais esse milagre. Eu não quero essa mudança, eu não quero essa transformação. Então, confia nele. Pode deixar que ele vai fazer do melhor jeito possível. Só permita, né? Só permita. Quando Jesus diz assim, vai lá abrir o túmulo. Elas viram para Jesus e dizem assim, Senhor, mas ele já está morto há tantos dias lá dentro. Por que o Senhor está mandando a gente abrir isso? Pois é, né? Às vezes Deus diz para a gente assim, olha, vai lá que eu vou fazer agora, esse momento. E a gente diz, mas já passou tanto tempo, né? Já passou tanto tempo. O que está morto aí dentro de você que Deus pode ressuscitar? Às vezes é o seu amor, né?
Às vezes é o seu amor por alguém. Não, já morreu, Deus. Eu pedi tanto para o Senhor tratar meu casamento, agora já morreu meu casamento. E se Deus quiser ressuscitar? Você está pronto para a ressurreição? Você está pronto para deixar pronto ou pronta, né? Para deixar Deus fazer a ressurreição? Então, está pronto. O seu papel é só tirar o túmulo, a pedra do túmulo. Tira a pedra. Tira a pedra que o restante eu faço, né? Jesus falou. Tira a pedra. Mas já faz tanto tempo, Senhor. Não, só tirar a pedra. Calma. Calma que eu consigo fazer até o cheirinho mal, o mau cheiro passar, né? Não vai nem cheirar mal. Restituo todas as coisas. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, porque o que eu acho que já está morto, o Senhor pode ressuscitar se o Senhor quiser. Esteja pronto para deixar Deus ressuscitar o que Ele quiser. Me ajuda, Deus, a estar pronto para deixar o Senhor ressuscitar o que o Senhor quiser. Oh, Deus, me ajuda. E aí eu vou marcar aqui, ó. Eu vou escrever no texto aqui. Vou escrever. Jesus deu atenção eu vou fazer um coração aqui, ó. Ele vai manchar, tá? Lembrando. Mas eu vou escrever: Jesus deu atenção. Outro coraçãozinho que me chamou a atenção, né? Outra coisa que me chamou a atenção deixa eu subir aqui a Bíblia. Outro coraçãozinho aqui que me chamou a atenção. Ó, Jesus deu atenção. Jesus fez no tempo certo. Outro coraçãozinho. Jesus levou para outra perspectiva. Óbvio, né? O de Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não tem como não chamar a atenção isso no texto, né? De que Jesus ressuscitou. Aqui. Eu preciso estar pronta. Eu preciso estar pronta pro sim e pro não de Deus. Mais alguma coisa? O que mais que Deus falou com você? Vai anotando, registrando. Não tenha medo, né, de registrar na sua Bíblia, registrar as informações. Lembrando que eu sempre digo, né, que a gente tem que ter uma Bíblia só para esse momento, porque é exatamente para isso, para registrar as informações, né, para fazer essas informações. Então, não precisa, se não quiser fazer na Bíblia, faz no caderno, mas tem que ter um lugar onde você registre as impressões do texto, aquilo que Deus está falando com você, que você anote. Então vai lá e registra, tá ok? As informações. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue usando a sua vida. Tá aqui, ó, o marcador, tá aqui o texto, a página do texto.
Que Deus te abençoe e continue falando no seu coração.